Olá, me chamo Frei Rafael e assim me identifico. Nasci em Portugal, na cidade de Pombal, há muitos e muitos anos atrás. Há muitos anos. A história que vou lhes contar começa bela. Mas tem um final pouco trágico. Sim, um pouco trágico. Então, vamos lá. Eu, quando pequeno, sempre tive, vamos dizer assim, uma inspiração ao sacerdócio. Uma inspiração. Eu era muito temente. Muito temente. Sempre brincando, como vocês dizem, eu brincava enquanto as crianças de outros tipos de brincadeira. Minha brincadeira preferida era pregar a Bíblia. Não adianta, essa já era a minha vocação. Já era a minha vocação. Desde pequeno, temente a Deus, sempre sou, sempre vou ser. Nosso Pai Todo-Poderoso. Sempre. Chegando à minha adolescência, tive uma vida de adolescente normal, com namoros, tudo que um adolescente hoje em dia faz, naquela época também fazia. Nós aprontávamos, nós éramos jovens. Parece que eu estou lembrando, parece que foi agora. Tudo que vivi passa que nem uma luz em nossa mente, em meu espírito. Quando fiz 18 anos, eu tomei uma atitude drástica. Uma atitude drástica que ia mudar minha vida para sempre. Eu estava com o casamento marcado. Estou vendo na minha frente. Eu estava de casamento marcado quando eu tive não digo uma certa visão, mas uma inspiração tão grande que aquilo conquistou minha alma. Conquistou minha alma. E eu digo desse jeito porque quando nós reconhecemos Deus e Jesus verdadeiramente, só quando nós sentimos eles em nossos corações. Essa é a realidade. Só quando aceitamos
eles em nossos corações, verdadeiramente. Você pode estar dentro de uma igreja, me perdoe, dentro de uma igreja, ir por ir, digamos assim. Vai para se redimir dos pecados de ontem. Mas como eu ia dizendo, eu sempre fui temente a Deus, tive uma inclinação para o sacerdócio. Isso sempre foi claro. Mas nós temos também a fase da adolescência e que acabamos fazendo besteiras, peripécias e algumas coisas a mais, né? Se é que me entendem. Foi uma fase boa da minha vida. Mas como eu estava falando, eu ia tomar essa atitude drástica de casamento marcado depois que eu recebi essa inspiração. Eu cheguei para a minha noiva e falei: eu não posso me casar. Eu não posso me casar, porque aí eu estaria enganando a mim e a você ao mesmo tempo. E isso eu não queria. Entrei para o monastério, me tornei um frei franciscano, fiz voto de pobreza, e tudo como mandava o figurino. Sim. Mas logo depois que eu me formei, que eu pude ir fazer a minha missão fora das muralhas do mosteiro e concretizar minha missão. Recebemos uma notícia muito, mas muito dolorosa, que iria me deixar feridas eternas. O ano era 1200. 1223. Logo após veio um memorando do Papa Gregório, escrito em papel timbrado, com o seu selo. Estava escrito grande e bem claro: eu me lembro até hoje, chegou a hora de purificarmos e exterminarmos o mal do mundo. E confesso que no início eu não entendi bem. Voltei ao monastério. Fui conversar com o meu superior. E ele me disse com grande tristeza, nessas palavras: nessas palavras que eu vou dizer.
chegou a hora do extermínio. O extermínio injusto, o extermínio sem piedade, o extermínio com julgamentos falsos, o extermínio sem perdão. Conhecida como todos vocês sabem, a Inquisição, o Santo Ofício, como queiram chamar. Papa Gregório disse no memorando que isso devia ser feito com todas as pessoas impuras, todas as pessoas que eram libidinosas, com atos suspeitos a bruxarias, com atos suspeitos a magias. E muitas pessoas que morriam naquela época não tinham o menor envolvimento com isso. O menor envolvimento com esses tipos de práticas. Muitas delas eram vendedoras de chás, ervas, mas não, o Papa Gregório falou que curanderismo era crime. Quem praticava curandeirismo era herege. Sendo que eu mesmo fui tratado várias e várias vezes com curandeiras. Sim, com curandeiras, tomando remédios receitado por elas. Eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava. Mas era uma ordem direta do Vaticano. E quem descumprisse essa ordem iria ser condenado como herege também. Eu confesso para vocês que eu preferia ter sido condenado como herege. Preferiria ser condenado como herege, ao invés de ter colaborado com tudo que estava naquele papel. Com tudo. Nós aceitamos isto. Mas, no fundo, a gente nunca se perdoa. Mesmo que nós fizéssemos um julgamento justo, que inocentasse aquele ser humano, ele era condenado à morte mesmo assim. Graças àquele, não digo bendito papel, mas aquele maldito papel que estava escrito que práticas
que as tais práticas sofreriam punições severas. Eu não me perdoo, nunca vou me perdoar por isto, mas já se passou vários anos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês pensam que a Inquisição já acabou? Não. A Inquisição está mais viva do que vocês pensam. E eu digo uma coisa para vocês que estão ouvindo esse relato, a minha história. Eu, num acidente que sofri sobre ataques, eram muito comuns, ataques de ladrões em estradas. Eu tive uma ferida muito grande na perna, foi feita com um punhal. Me curei graças a ervas curativas. Só como eu fiquei com aquele problema na perna, a cicatrização estava muito difícil de acontecer. E o pior veio a acontecer, com certeza, que era a descoberta que eu estava tratando com ervas medicinais e me julgarem por curandeirismo. Eu sabia que eu ia ser julgado e ser morto que nem as outras pessoas. Eu sabia isto sem a menor sombra de dúvidas. É complicado. Foi uma época muito complicada para todos. Uma época de miséria, uma época de assassinatos um atrás do outro, assassinatos injustos, tudo causado por uma religião. Por uma religião. Que se diz seguidora de Cristo, dos ensinamentos cristãos, mas que na época perseguiu várias pessoas, como acontece ainda hoje. Infelizmente acontece, né? Vocês sabem muito bem perdão. Numa dessas que eu estava fazendo meus curativos, eu fui pego e recebi esse tal julgamento da morte. Isso era certo. Eles tinham que mandar e estampar na cara das pessoas o exemplo que qualquer um que fizesse seria punido da mesma forma. Tanto pessoas como pobres, miseráveis, como padres, freis e assim por diante.
Quantas vidas foram ceifadas? Quantas vidas foram ceifadas por esta grande bobagem, esse grande equívoco de vida? Que Papa Gregório colocou em sua mente em fazer essas coisas. Chegando no outro plano, fiquei perdido, fiquei numa escuridão completa. Não sabia onde estava. Só tinha certeza que não era um lugar bom. Não era um lugar bom. Eu tentava conversar com as outras pessoas que estavam lá, mas ninguém me dava ouvidos. E a cada dia que se passava, mais e mais pessoas chegavam. Foi uma época sombria. Muito sombria. Simplesmente isso. Uma época sombria de escuridão, de sofrimento. Eu me lembro como se fosse hoje. Logo quando eu comecei a conversar com várias, vamos dizer assim, vários espíritos que estavam perdidos naquele lugar. Que até então eu não sabia o nome. Para mim aquilo era um inferno. O inferno. Mas nós religiosos pensamos que o inferno é uma coisa totalmente diferente. No sofrimento, sim, acho que é a mesma coisa, não posso dar certeza, porque eu nunca fui para o inferno. Depois que eu fui embora, que eu parti dessa vida, eu sei que ele não existe. Eu fico pensando, fico lembrando das coisas que eu passei naquele lugar. Vícios, provações. É um lugar que vocês chamam hoje em dia de umbral. Mas, enfim, uma hora chega, uma hora tem seu basta. E como todos, eu também tive o meu momento. A passagem por aquele lugar me fez rever altos conceitos. Me fez rever que todos nós temos o direito a uma segunda oportunidade. Simplesmente isso. Todos nós temos uma chance e o direito a essa chance. Eu fico pensando toda hora naquilo que eu passei, naquele sofrimento. Não condeno, porque eu mereci tudo que eu passei lá. Porque fiz muitas coisas erradas, mesmo
não sendo a favor, mas por obrigação à minha religião. Foi um momento difícil mesmo. Mas, como dizem, depois de um certo tempo de turbulências, sempre chega a hora da luz. Tem um ditado, né, que se enxerga a luz do fim do túnel, né? Fui levado a um lugar onde eu pude compreender tudo, todos os ensinamentos verdadeiros de Deus. Várias e várias sessões de tratamentos para limpar meu espírito. Sim. Logo após, fui convidado a trabalhar em uma corrente. Me disseram: se eu aceitava trabalhar numa corrente que poderia auxiliar a todos que viessem do mundo trevoso. Logicamente eu disse que sim. Eu aceitei e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ou melhor, na minha morte, né? Dizendo o português claro. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ali eu pude realmente me aliviar um pouco do fardo da Inquisição. Me aliviar um pouco desses números e números de mortes. É incrível quando nós vamos fazer o tratamento nos recém-chegados. É a coisa mais satisfatória do planeta Terra. Eu acho que é mais satisfatório do que a galáxia inteira. Fico muito feliz em lembrar disso. Por isso que às vezes eu paro e fico me lembrando, contemplando aquela imagem. Logo quando eu cheguei. É muito gratificante ajudar as pessoas que estão necessitadas. É muito gratificante. Agora eu entendo bem os espíritos de luz. Ajudei. E assim foi. Tive convites para participar de outras correntes, mas nunca aceitei. Eu vi que a minha vocação era ficar no trabalho de purificação. E graças a Deus eu consegui. E agora estou aqui. E graças a Deus deu certo. Eu não acreditava muito na morte. O céu que a religião pensa que existe não é bem assim. Bom, eu fui convidado para contar esse breve relato, mas eu acho que ficou um relato muito comprido até. Porque eu contei a minha história assim resumida também. Tive uns períodos de reflexão hoje nesse momento aqui.
tive algumas inspirações. E com a permissão de vocês, eu vou me retirar agora e espero que tenham gostado da minha breve história. Esse sou eu, Frei Rafael, ou, para quem preferir, Rafael. Muito obrigado a todos.